novas estratégias, conceitos ou organizações que têm em vista resolver as necessidades sociais ou potenciar as soluções já existentes. Falamos de inovação social, esse conceito que não é mais do que o trabalho de entidades públicas ou privadas, de pessoas singulares ou coletivas, com vista ao bem comum. Um tema para a conversa com João Menezes e Henrique Joaquim. Muito obrigado a ambos por estarem novamente neste espaço. Começo por si, João. Novas necessidades têm de gerar novas respostas sociais em Portugal e olhando para o nosso país. Quais são as grandes necessidades e que transformações estão a ocorrer no nosso país que têm necessidade de novas respostas? Sabe, por um lado, como bem disse, são três razões, as razões que sustentam a necessidade de inovação social. Por um lado, e como muito bem disse, são as novas necessidades. Mas eu depois acrescento mais duas, se me permitir, muito rapidamente. Por exemplo, novas necessidades, pede-me exemplos, as decorrentes do envelhecimento, as decorrentes das alterações climáticas, as decorrentes da precariedade laboral ou do desemprego jovem. Essas novas necessidades, por exemplo, o envelhecimento, pegando na primeira, ou mesmo as alterações climáticas, obviamente exigem novas respostas e novos olhares, porque são temáticas novas, são emergentes, são exatamente novas necessidades. Mas depois há mais duas razões para a inovação social que justificam a necessidade de inovação no domínio social. A segunda é também as respostas que nós vamos dando no tempo se deteriorarem ou perderem a sua eficácia. Nós todos temos a noção que o sistema educativo ou o sistema de justiça criminal, por exemplo, tem vindo a perder eficácia e que provavelmente poderiam ter novas abordagens e novos olhares. E, portanto, os nossos modelos de resposta, eles próprios também se vão deteriorando e perdendo eficácia no tempo. Não é só uma questão de novas necessidades, é também das respostas atuais irem perdendo eficácia perante necessidades que não são novas. E depois há uma terceira gatilho, se quiser, para a inovação social, que é a da evolução tecnológica e não só, e que vem trazer novas possibilidades de incorporar nas respostas, por exemplo, tecnologia, sem as tornar necessariamente desumanas, claro. E, portanto, a evolução tecnológica, só para dar um exemplo, também vem trazer a possibilidade de novas respostas e, portanto, de inovação, porque é uma evolução que pode ser incorporada nas respostas, não é? Nomeadamente, por exemplo, no envelhecimento isso acontece muito. Joaquim, quem é que tem de criar estas respostas para estas necessidades? Nós. Somos nós que estamos diante delas. Sim, mas a sociedade civil é assim uma entidade muito abstrata, costumo dizer que é uma jovem muito bonita que ninguém conhece. Somos nós. São em primeiro lugar as pessoas que estão na ação, no dia-a-dia, em todos estes cenários ou estes contextos de ação de que o João falava. O que eu penso que é necessário é nós não nos cingirmos à resposta do imediato, mas sermos capazes de questionar a nossa própria ação. Será que, de facto, com o que estamos a forma como estamos a intervir está a ter o resultado de bem-estar e estamos, de facto, a construir um bem comum para estas pessoas a quem se dirige a nossa ação? Se não estamos, o que é que poderemos fazer diferente? Eu penso que a primeira interpelação é sermos capazes de nos questionar a nós próprios. Não estar à espera de que aquilo não dê resultado. É estar abertos a todos estes sinais dos tempos que o João enunciou, saber lê-los e saber deixar-nos interpelar e deixar-nos desafiar por eles. Agora, o primeiro responsável por ser inovador, eu digo, eu próprio, cada um dos atores que está ao meu lado, porque senão estamos a reproduzir mais do mesmo. O que, em coisas boas, é bom, há que consolidar, mas se estamos a reproduzir mais do mesmo para continuar a não ter resultados, não estamos a atacar o problema, estamos a reforçá-lo. João, nesta questão da inovação social, também poderemos falar de empreendedorismo, um tema que já tratámos aqui na passada semana. Sim, e é muito interessante porque, se quiserem, a história da inovação social, de forma um bocadinho heterodoxa, mas a história começa com a criação do Estado. O Estado foi uma entidade que se criou há muitos milhares de anos, exatamente para resolver, e na altura de formas inovadoras, os problemas sociais com que se defrontavam as sociedades nessa época. E o Estado aparece associado a uma revolução no rendimento disponível, que foi a Revolução Agrícola. E, portanto, isso permitiu gerar excedentes para criar o Estado. Depois houve um segundo momento fundamental do ponto de vista da história da inovação social, que foi a criação do Estado de Providência, muito mais à frente, na sequência da Revolução Francesa e do princípio da solidariedade, e na sequência também da Revolução Industrial, que cria, mais uma vez, novos recursos, e de forma exponencial, que permitem que o Estado incorpore novas respostas e inovadoras à época. Desde logo, por exemplo, as prestações sociais aparecem com esse aumento de rendimento substancial decorrente do ganho de produtividade da Revolução Industrial. E, portanto, temos novamente a figura do Estado, de cima para baixo, a dar novas respostas às necessidades sociais
de combate à pobreza, à exclusão, na saúde, na educação, nas prestações sociais, etc. E hoje, pela primeira vez na história, fizeram um terceiro momento na história altamente disruptivo, que passa a ser uma inovação social de baixo para cima e não de cima do Estado, que já não parte e depende do Estado, até porque o Estado já não tem os mesmos meios para a diversificação das respostas, e parte, isso sim, da sociedade civil, isso sim dessas abelhinhas, que são os empreendedores sociais, que vão polinizando a sociedade com novas ideias e respostas, e depois, porventura, experimentando, e depois, porventura, poderá caber ao Estado dar-lhes escala, ou ser o facilitador e dar uma certa estrutura de apoio, ser a árvore ou a colmeia de apoio, não é? E, portanto, sem dúvida, que este momento é um momento muito interessante, dá cerca de, desde os anos 70, se quiser, em que se interrompeu um ciclo de crescimento económico na Europa importantíssimo, desde a Segunda Guerra Mundial, e em que também, do ponto de vista político, o Estado começou a ser colocado sob suspeita, e aí, em alternativa, começam a surgir estas respostas fragmentadas, dispersas, diversas, mas muito, muito interessantes, porque nos responsabilizam a cada um e porque nós todos juntos somos muito mais criativos e estamos muito mais próximos da realidade do que essa entidade que é o Estado. Portanto, eu acredito muito nesta inovação social assente nessa malha imensa, diversa e entusiasmada que são os empreendedores sociais e a sociedade civil. Henrique, esta questão da inovação social e do empreendedorismo na inovação social, portanto, é fundamental nesta discussão que atualmente o nosso país vive, desta questão do Estado social, o que é que compete fazer ao Estado, o que é que compete fazer à sociedade. Eu penso que temos que voltar um bocadinho a ver a história e não pensar que estamos no momento zero. Estamos no momento zero de muitas coisas, mas no exemplo de um tipo de organização que à época terá sido totalmente inovadora, que são os nossos centros sociais paroquiais. Hoje, se calhar, já não nos lembramos como é que nasceram, mas nasceram em Portugal por iniciativa de uma escola de serviço social que queria criar contextos de formação em ação para os seus alunos. E depois multiplicaram-se. E depois foram institucionalizados, no bom sentido da palavra, quer dizer, tiveram o suporte do Estado. Mas nasceram das comunidades para as necessidades das comunidades locais e expandiram-se pelo país todo. Hoje não deve haver paróquia ou sequer zona pastoral que não tenha 1, 2 ou 3. Provavelmente estão numa fase de dor de crescimento. Ou seja, aquele modelo foi bom para uma determinada época, para um determinado contexto cultural, social e político, hoje precisa de se atualizar, precisa de olhar outra vez para os sinais dos tempos e ver o que é que nós... Mas foi de baixo para cima. A maior parte das nossas IPSS, pelo país inteiro, nasceu assim. Nasceu local, nasceu pequeno, foi crescendo, foi se expandindo, teve o apoio do Estado, está regulada. Hoje, se calhar, estava demasiado já institucionalizada, demasiado dependente do Estado e precisa de um abanão e dizer vamos voltar à nossa gênese, vamos voltar à nossa natureza e vamos ver o que é que nós podemos voltar a fazer com a comunidade local para a comunidade local. Mas essa inovação social não terá de ser autossustentável? Sim, mas a autossustentabilidade não é uma independência. Porque o Estado faz parte da nossa comunidade. O Estado somos nós. O Estado são as próprias organizações também. Nós recebemos e contribuímos para o próprio Estado. Portanto, essa autossustentabilidade parece que é sempre ver o Estado como um inimigo e de ser totalmente independente. Eu gosto muito de uma frase do Morin que diz que eu sou tanto mais autónomo quanto melhor conheço as minhas dependências. O problema é que, se calhar, deixámos de conhecer essas dependências ou deixámos de as questionar. E de facto, temos que olhar mais do que perguntar o que é que o Estado pode fazer por nós, é dizer o que é que nós podemos fazer pelo nosso Estado Social. Que Estado Social é que nós queremos? Se este não funciona, então qual é que queremos? E o que contributo é que nós podemos dar na época de hoje. Mas não esquecer esta história, que os vários modelos de IPSS, o modelo das misericórdias é praticamente único no mundo. E tem mais de 500 anos. Portanto, é um bocadinho à semelhança dos descobrimentos de um país muito pequenino no mundo inteiro, nasceu este modelo e já existe noutros países, não existe só em Portugal. Portanto, alguma coisa de bom estas estruturas organizacionais têm. Eu acho que é irmos buscar o bom que elas têm e, se calhar, atualizá-las. Fazê-las hoje, à face dos dias que estamos a viver e para o futuro, que visão é que lhes queremos dar. Muito obrigada a ambos. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada por terem estado neste espaço. Foi o apontamento semanal que aqui no Eclésia se dedica a olhar o mundo à luz da doutrina social da Igreja. Voltamos de hoje a 8 dias.